Teoria de desenvolvimento de Erikson. A teoria de desenvolvimento de Erikson considera o ser humano como um ser social, um ser que vive em grupo e sofre a pressão e a influência deste. Por isso, a sua teoria é designada psicossocial. O autor considera o ciclo vital como um contínuo onde cada fase influencia a seguinte. Características do desenvolvimento na teoria de Erikson. O foco fundamental do desenvolvimento são as relações sociais. As propostas dos estágios psicossociais envolvem outras partes do ciclo vital, além da infância, ampliando a proposta de Freud. Não existe uma negação da importância dos estágios infantis, afinal, neles se dá todo um desenvolvimento psicológico e motor, mas Erikson observa que o que construímos na infância, em termos de personalidade, não é totalmente fixo e pode ser parcialmente modificado por experiências posteriores. A cada etapa, o indivíduo cresce a partir das exigências internas do seu ego, mas também das exigências do meio em que vive, sendo, portanto, essencial a análise da cultura e da sociedade em que vive o sujeito em questão. Em cada estágio, o ego passa por uma crise que dá nome ao estágio. Esta crise pode ter um desfecho positivo, ritualização, ou negativo, ritualismo. Da solução positiva da crise, surge um ego mais rico e forte. Da solução negativa, resulta um ego mais fragilizado. Estágios de desenvolvimento de Erikson. A cada crise, a personalidade vai se reestruturando e se reformulando de acordo com as experiências vividas, enquanto o ego vai se adaptando aos seus sucessos. Assim, Erikson apresenta 8 estágios fundamentais. Confiança versus desconfiança, entre 0 a 1 ano. Autonomia versus vergonha e dúvida, entre 2 a 3 anos. Iniciativa versus culpa, entre 3 e 5 anos. Esforço versus inferioridade, entre 5 e 11 anos. Clarificação de identidade versus confusão de papéis, entre 11 e 20 anos. Intimidade versus isolamento, entre 20 e 35 anos. Produtividade adulta versus estagnação, entre 35 e 65 anos. E integridade versus desespero, acima de 65 anos. E em cada uma destas fases também se desenvolve uma virtude particular que veremos. O primeiro estágio designa-se a confiança versus desconfiança. Esta seria a fase da infância inicial, correspondendo ao estágio oral freudiano. A atenção do bebê se volta à pessoa que provém o seu conforto, que satisfaz as suas ansiedades e necessidades, num espaço de tempo suportável. A mãe. A mãe lhe dá garantias de que não está abandonado à própria sorte no mundo. Assim, se estabelece a primeira relação social do bebê. É justamente sentindo a falta da mãe que a criança começa a lidar com algo que Erikson chama de força básica. Cada fase tem a sua força característica. Virtude, esperança. O segundo estágio é autonomia versus vergonha e dúvida, que corresponde ao estágio anal freudiano. A criança já tem algum controle de seus movimentos musculares, então direciona a sua energia às experiências ligadas
à atividade exploratória e à conquista da autonomia. Porém, logo a criança começa a compreender que não pode usar a sua energia exploratória à vontade, que tem que respeitar certas regras sociais e incorporá-las ao seu ser, fazendo assim uma equação entre a manutenção muscular, conservação e o controle. Virtude e vontade. A aceitação deste controle social pela criança tem implicações na aprendizagem ou no início da aprendizagem no que se espera da criança, quais são os seus privilégios, obrigações e limitações. Desta aprendizagem surge também a capacidade e as atitudes judiciosas, ou seja, surge o poder de julgamento na criança, já que ela está aprendendo as regras. O terceiro estágio é a iniciativa versus culpa. É neste estágio que corresponde à fase fálica freudiana, em que a criança já tem a confiança ganha com o contato inicial com a mãe e a autonomia com a expansão motora e o controle. Agora, cabe associar a autonomia à confiança e a iniciativa pela expansão intelectual. Virtude, propósito. A combinação confiança-autonomia dá à criança um sentimento de determinação, alavanca para a iniciativa. Com a alfabetização e ampliação do seu círculo de contactos, a criança adquire o crescimento intelectual necessário para apurar a sua capacidade de planificação e realização. Virtude, habilidade. O quarto estágio, esforço versus inferioridades, as crianças desenvolvem um interesse pela aprendizagem que pode ser preenchida pelo ensino escolar ou alguns tipos informais de ensino. Elas também aprendem a trabalhar com ferramentas. Se tiverem sucesso nestas tarefas, desenvolvem uma sensação de diligência, enquanto um insucesso resulta em sentimentos de inferioridade. O sucesso do desenvolvimento da personalidade requer que as crianças sejam capazes de experimentar o sucesso na realização de tarefas que ajuda na solicitação do seu sentido de competência e diligência. O quinto estágio é o da clarificação de identidade versus confusão de papéis. Nesta fase, Erikson desenvolveu mais trabalhos, tendo dedicado um livro inteiro à questão da chamada crise de identidade. Nos seus estudos, ressalta que o adolescente precisa de segurança perante todas as transformações físicas e psicológicas do período. A criança encontra essa segurança na forma da sua identidade, que foi construída pelo seu ego em todos os estágios anteriores. Esse sentimento de identidade expressa-se nas seguintes questões presentes para o adolescente. Sou diferente dos meus pais? O que sou? O que quero ser? Respondendo a essas questões, o adolescente pretende encaixar-se em algum papel na sociedade. Daí vem a questão da escolha vocacional dos grupos que frequenta, das suas metas para o futuro, da escolha do par. Virtude, fidelidade. O sexto estágio é a intimidade versus isolamento. Ao estabelecer uma identidade definitiva e bem fortalecida, o indivíduo estará pronto para uni-la à identidade de outra pessoa sem se sentir ameaçado. Esta união caracteriza esta fase. Existe agora a possibilidade de associação com intimidade, parceria e colaboração. Pode-se agora falar na associação de um ego ao outro. Para que essa associação seja positiva, é preciso que a pessoa tenha construído ao longo dos ciclos anteriores um ego forte e autônomo, o suficiente para aceitar o convívio com outros egos sem se sentir anulado ou ameaçado. Quando isso não acontece, ou seja, o ego não é suficientemente seguro, a pessoa irá preferir o isolamento à união,
pois terá medo de compromissos numa atitude de preservar o seu ego frágil. Virtude, amor. O sétimo estágio é a produtividade adulta versus estagnação. As principais características deste estágio são a produtividade, a criatividade, a procriação e a educação das crianças, tal como a preocupação com necessidades pessoais e, portanto, interesse limitado pela próxima geração. Um sujeito assim pode ser descrito como tendo estagnado. Virtude, cuidado. O oitavo e último estágio é a integridade versus desespero. A integridade significa levar uma vida significativa e ser confiante e guiado pela sabedoria. Os sujeitos podem olhar para a sua vida passada e para os estágios que atravessaram e refletirem sobre as suas próprias conquistas. Isto pode levá-los à conclusão de que valeu a pena viver as próprias conquistas. Um sujeito que alcançou a integridade é caracterizado pela sabedoria, o que simplesmente significa que o sujeito é conhecedor e capaz de alcançar julgamentos maduros e confiáveis. Um sujeito neste estágio final provavelmente refletirá positivamente sobre as seguintes conquistas: o seu trabalho, o casamento, a família e as boas relações que usufruiu com os outros. Virtude, sabedoria. De uma forma sumária, apresentam-se os comportamentos associados a um desenvolvimento mais ou menos saudável durante os primeiros 5 estágios psicossociais de Erikson. Sinais exteriores de crescimento saudável: expressão de confiança, investe nas relações, atitude aberta e confiante, deixa a mãe afastar-se, aceita bem o toque, bom contato ocular, partilha o self e os bens. Sinais exteriores de crescimento menos saudável: expressão de desconfiança, evita relações interpessoais, desconfiado, fechado, reservado, pouco à vontade em deixar a mãe afastar-se, solitário e infeliz. Contacto ocular pobre, não partilha o self e os bens. Expressões de autonomia: independente, não facilmente direcionado, resiste a ser dominado, capaz de se pôr em pé, trabalha bem sozinho ou com outros, assertivo quando necessário. Sinais exteriores de crescimento menos saudável: expressões de vergonha e dúvida, protelação frequente, tem problemas em trabalhar sozinho, precisa de estrutura e direções, é facilmente influenciável, fica embaraçado quando elogiado. Expressões de iniciativa: é um autodidata, aceita desafios, assume papéis de liderança, estabelece objetivos e tenta alcançá-los, movimenta-se corporalmente de modo fácil e livre. Sinais exteriores de crescimento menos saudável: expressões de culpa, é facilmente depressível, deixa-se ir abaixo, postura abatida, contacto ocular pobre, baixos níveis de energia. Expressões de diligência: pensa no funcionamento das coisas, acaba com o que começou, gosta de projetos, gosta de aprender, gosta de experimentar. Sinais exteriores de crescimento menos saudável: expressões de inferioridade, tímido, de algum modo reservado, protelação frequente, um observador
não um produtor. Questiona a própria capacidade. Expressões de identidade. Certeza sobre a identidade do papel sexual. Não é demasiado suscetível à pressão dos pares. Planos para o futuro. Desafia a autoridade dos adultos. Tende a autoaceitar-se. Sinais exteriores de crescimento menos saudável. Expressões de confusão de identidade. Dúvidas sobre o papel sexual. Falta de confiança. Abertamente hostil para a autoridade ou abertamente obediente. Tende a ser autorrejeitante. Difficile,